Você sabe o que é superendividamento? Ele atinge milhares de brasileiros, inclusive os servidores públicos, e pode trazer consequências financeiras e emocionais para todas essas pessoas. Hoje vamos falar sobre a ação de superendividamento e como ela pode ajudar a você a organizar a sua vida financeira. O que você pode fazer sendo um servidor público nessa situação? Então já deixa o like aqui embaixo e bora lá para o vídeo. Premiumbeat.com. O superendividamento ocorre quando a pessoa tem um acúmulo de dívidas muito acima do que um patamar normal. A sua renda mensal está sendo quase toda comprometida para o pagamento dessas dívidas. Essas dívidas estão tomando o valor que seria despendido para pagamento de alimentação, de saúde e até mesmo da moradia. Essas dívidas podem ter sido adquiridas de vários modos, como empréstimo excessivo, uso de cartão de crédito, despesas de imprevistos que aconteceram durante os anos. A gente tem visto um acúmulo muito grande dessas situações de superendividamento, principalmente agora depois da pandemia, onde diversas pessoas perderam seus empregos, tiveram as suas principais fontes de renda comprometidas e vieram acumulando de pouco a pouco um valor que hoje em dia já está quase impraticável o pagamento para essas pessoas. O que a gente deve principalmente falar nesse tipo de situação é que o superendividamento ele não está ligado à dívida atrasada em si. Não obrigatoriamente você precisa que a sua dívida esteja atrasada, que você de fato não esteja conseguindo realizar os pagamentos, mas você precisa que ela esteja acumulando um valor muito alto, acima de 30 a 35% do seu salário. Dessa forma, você se enquadra dentro das possibilidades da ação de superendividamento que foi fixada pela Lei 14.181 de 2021, que alterou basicamente o nosso Código de Defesa do Consumidor. Para vocês terem uma ideia, como essa lei é uma lei basilar, uma lei que veio vinculada até mesmo ao Código de Defesa do Consumidor, para trazer principalmente para você que tem uma relação bancária que, apesar de estar em ordem, ela veio te trazendo um acúmulo de valor muito alto, acima do patamar de 30 a 35%. Essa nova lei ela tem o objetivo de proteger o consumidor das práticas abusivas de crédito e promover um equilíbrio financeiro. O principal ponto dessa lei é a tentativa de criar mecanismos de renegociação de dívida que favoreça o consumidor e que deixe essa dívida de uma forma sustentável, tanto para o consumidor quanto para a empresa de crédito. Para conseguir trazer esses mecanismos, foram criados alguns pontos necessários dentro da legislação. Esses mecanismos eles foram criados basicamente porque, diferente dos outros contratos que a gente faz uma revisão simples, essa ação ela não está ligada basicamente ao erro dentro do contrato em si, aquelas questões de juros abusivos, a questão de taxas indevidas. Ela não necessariamente precisa de ter um erro da contratação, mas ela está ligada à sua dificuldade de pagamento dos valores pactuados com o banco. O conceito básico dessa ação que define o superendividamento é a situação que o consumidor se encontra. Principalmente, ele precisa ser um consumidor de boa fé que não consegue pagar suas dívidas sem comprometer o seu mínimo existencial. A gente tem uma discussão sobre o que seria o mínimo existencial. Existem definições dentro da jurisprudência colocando isso como R$600 por mês, mas a gente sabe que isso não seria a verdade. Então, o que está sendo utilizado dentro do judiciário é uma média de 35% do salário recebido pelas pessoas. Se as suas dívidas acumuladas estão passando na verdade dos 35%, você tem a possibilidade de pedir uma repactuação de dívida, que é uma revisão contra todos os seus credores e uma renegociação com diminuição dos valores mensais e alongamento talvez até dos prazos de pagamento. Esse tipo de ação busca um alívio momentâneo
do devedor, que seja ele pessoa que trabalha com empresa ou até mesmo servidor público. Em casos que você tem acima de 50% da sua dívida do seu salário comprometido, o judiciário tem entendido até mesmo pela suspensão provisória dos pagamentos até a repactuação de fato ocorrer. A ação de superendividamento que busca repactuação de dívida, ela está basicamente ligada à necessidade de controle de crédito, até mesmo pelos bancos, onde deve existir a boa-fé pela contratação da pessoa que está buscando o crédito e também a boa-fé na avaliação por parte do banco se de fato aqueles valores não estariam excedendo o mínimo existencial daquela pessoa. Então, a gente tem aí algumas situações que devem estar ligadas ao consumo, ao direito do consumidor, que são comuns ao superendividamento, como o uso descontrolado de crédito, como cartão de crédito, cheque especial, empréstimo com juros altos. Essas situações envolvendo esses primeiros pontos citados aqui, eles são principalmente ligados a não apenas o que você contratou de fato, mas como existe a possibilidade de você ter algum problema no meio do caminho do pagamento dele e a repactuação de novo, como no caso dos cartões de crédito, os juros de mora, os juros mensais ali, no caso da atração, altíssimos, faz um acúmulo muito alto do valor, trazendo o superendividamento. O mesmo caso são do cheque especial e os empréstimos. Os empréstimos aí, principalmente para os servidores públicos, que deveriam ficar em torno dos 30%, a gente vê algumas possibilidades de empréstimos que não são apenas o consignado. Na própria folha de pagamento a gente consegue observar alguns descontos que ultrapassam muitas das vezes o 30% aí, que são acumulados de empréstimos consignados mesmo, cartão de crédito consignado, cartões de benefícios que vêm acumulando valores que no final das contas ultrapassam em muito os 30%, 35% determinado pela jurisprudência. Outra situação que está diretamente ligado à ação do superendividamento são as questões não da aquisição do crédito em si, mas da perda da renda, da diminuição da sua renda durante o período que você pactuou essa dívida anteriormente, que a gente passou por muitas situações desse tipo nos últimos anos. Essa diminuição e no caso com o reparcelamento das dívidas, jogando elas para frente, sempre tem um acúmulo de juros mais alto. Isso tudo, o principal ponto seria a falta de educação financeira que a gente tem em excesso no nosso país, que muitas das pessoas, ao pegar um cartão de crédito mesmo, vão realizando os empréstimos, realizando as compras ali e sequer conseguem observar quanto de fato eles terão que pagar por mês. Isso aí é um pouco até complicado mesmo, porque muitas das vezes dá a impressão a gente que os próprios bancos têm esse intuito de dificultar a verificação de gastos no cartão para eles terem mais lucro e terem essa possibilidade de ganhar um pouco mais, não apenas no cartão em si, mas nos juros desses valores que serão utilizados e devidos depois pelas pessoas. Com a lei que foi promulgada em 2021, que trouxe a modificação do Código do Consumidor, o consumidor superendividado, ele teve alguns direitos para poder conseguir restabelecer a sua vida. Até porque o crédito em si, ele é benéfico tanto para o servidor, tanto para o trabalhador, quanto também para o banco, que precisa dessa movimentação. Então, uma repactuação de dívida, ela traz benefícios em geral para a sociedade. Essa renegociação de dívida, ela pode iniciar-se de forma administrativa, por meio de tentativas diretamente com o seu banco, que muitas das vezes a gente sabe que não vai ter sucesso, tentativas de negociação pelos próprios PROCONs, e com isso a gente tem uma comprovação posterior, até mesmo para poder colocar dentro do processo judicial, para demonstrar para o juiz a sua tentativa de boa-fé de tentar negociar essas dívidas, e posteriormente uma obrigatoriedade dentro do próprio processo, dentro da própria legislação, da tentativa de negociação do consumidor junto com os seus credores, onde a partir do momento que você entra com a ação,
é obrigatória a existência de uma audiência de conciliação. E nessa audiência é obrigatório o comparecimento de todos os representantes dos seus credores. Caso algum dos bancos não determine o comparecimento de um dos seus advogados, um dos seus colaboradores, o banco pode ser punido da seguinte forma: ele ser obrigado a aceitar a proposta que você apresentou de novo pagamento, da repactuação, da forma que você conseguiria de fato, ou até mesmo, caso alguns dos credores compareçam e outros não, os credores que não compareceram vão passar a receber apenas depois de você ter quitado as primeiras dívidas, com os credores que compareceram de fato na audiência de conciliação, ou conseguir receber aquele valor residual seu que você conseguiria estar pagando um valor mínimo. Eles ficariam por último e receberiam apenas o que sobrasse dentro daquele mínimo existencial seu. Esse plano de pagamento ele deve ser apresentado por você na audiência de conciliação e vai ser avaliado pelos credores e bem como deverá ser avaliado pelo próprio juiz posteriormente. O juiz tem a possibilidade de pedir a um contabilista, um especialista nessa área, que faça a reavaliação desse plano para ver se de fato ele enquadra as necessidades suas, bem como as necessidades do banco do recebimento. Essa nova lei ela garante ao consumidor que ele tenha um mínimo de valor mensal para sua própria subsistência. Isso geralmente está ligado ao seu próprio salário. O seu mínimo existencial ele é avaliado de acordo com o que você recebe e o que você tem possibilidade de pagar. Para manter a dignidade da sua família, dos seus direitos básicos. Então, essa lei ela não é apenas uma legislação ligada a dívidas bancárias, mas sim ligada a seus direitos básicos de subsistência. Caso o seu plano não seja aceito pelos bancos, a sua forma de pagamento não seja aceita, eles devem comparecer com uma contraproposta. Isso tem sido entendido até mesmo pelos enunciados dos tribunais, no sentido de que, caso isso não ocorra, o banco terá as mesmas sanções anteriormente faladas, que eu comentei aqui, que eles ficarão por último no caso de uma repactuação, ou até mesmo a repactuação pode ser imposta da forma que você apresentou. Para vocês terem uma ideia de como essa lei vem trazendo benefícios para o consumidor superendividado, de forma que ele possa restabelecer sua vida normal. A partir do ponto da audiência de conciliação, a ação ela pode tomar dois rumos distintos, que é a própria homologação do acordo, onde os credores aceitam e a partir desse momento você tem a obrigatoriedade, tanto você quanto o banco, na verdade, de cumprir com esse plano. Eles deverão apenas cobrar os valores pactuados, mas também você tem a obrigatoriedade de realizar os pagamentos, porque isso passa a ser um título executivo. Não existe mais discussão do valor de sua dívida caso você atrase os valores e o banco queiram cobrar. Eles poderão já de cara entrar com um pedido de cobrança com o valor já fixado. Você passa a ter todas as obrigações de pagamento de uma única vez. E caso o plano não seja homologado, não seja aceito pelos bancos, e mesmo os planos que devem ser apresentados por eles, você também não tenha condições de fazer os pagamentos, o juiz vai dar continuidade na ação para dar uma sentença de implementação de algum dos planos, que seja um plano que você apresentou ou que o banco apresentou, ou seja um plano de meio termo, o que se enquadre melhor na situação que a legislação impõe. O que traz a legislação que a repactuação de dívida seja próxima dos 35% do seu salário e que no máximo de parcelas dos 5 anos, tendo a possibilidade de um pouco de extensão ou até mesmo de perdão de parte da dívida por parte dos bancos. Aí já é mais questão de andamento processual a partir desse momento, aguardar a sentença e ver o que se vai de fato ocorrer, mas tem sido pacificado esse entendimento de que você tem o direito de fazer a repactuação, não ultrapassando o limite dos 35%, então super tranquilo aguardar a sentença nesse sentido, o que vai te trazer uma tranquilidade
e até mesmo antes da sentença, podendo, em caso do seu valor que está sendo comprometido estar acima de 50% dos seus valores, essa dívida ser suspensa de forma liminar, antes mesmo da sentença. Agora vamos lembrar que nem todas as dívidas entram nessa situação. O que entra nessa situação são as dívidas com instituição financeira, banco, financeiras, empresas de cartão de crédito, empréstimos pessoais e consignados. Lembrando, pessoal, que aqui, além dos consignados, entra também aqueles diversas outras modalidades de empréstimo, que são empréstimos com desconto em conta, que são os principais causadores desse acúmulo de valores muito excessivos, com porcentagens altas do seu salário, porque geralmente os empréstimos consignados têm uma limitação de valor. Agora, os empréstimos com desconto em conta, ele ultrapassa essas porcentagens do consignado, trazendo esse desconto demasiado, e muitas das vezes, como você sendo um servidor público, seu salário está caindo ali, você sequer consegue sacar esse dinheiro antes do banco fazer os descontos. E caso você até consiga fazer os saques, os juros daqueles atrasos vão acumulando e trazendo cada vez mais prejuízo para você. Outras dívidas, aquelas chamadas com garantia reais, como é financiamento de casa ou financiamento de carro, elas não entram nesse tipo de situação. Elas foram excluídas da ação do superendividamento. Elas podem ter outras possibilidades de revisão do contrato em si por erros mesmo de juros altos, taxas indevidas, mas é uma ação diferente, uma ação que a gente pode discutir em outros casos, a gente vai conversar em outros vídeos também. Se você tiver interesse, pode deixar um comentário aqui falando a sua situação, ou mandar pelo meu telefone também, que a gente conversa sobre esse outro tipo de repactuação de dívida, que é mais voltada à sua dívida originária lá, dos juros e taxas abusivas. A gente já falou um pouquinho aqui do superendividamento do servidor público, que tem acontecido demais, principalmente pela facilidade do crédito. Sou capaz de apostar que diversas pessoas conhecem algum servidor público e como é a rotina. O que a gente fala do crédito consciente sempre nessa ação? Porque além da pessoa dever ter a consciência do que ela está contratando, o banco também deve ter a consciência do que ele está ofertando para o cliente, a forma que ele está ofertando para o servidor principalmente. Eu posso falar aqui que eu conheço pessoas que são aposentados do serviço público e que seus telefones tocam diariamente com ofertas de crédito, independente da modalidade, empréstimo consignado, cartão de crédito, cartão consignado. E essa é uma das possibilidades que envolvem a ação do superendividamento, que além da descontrole do próprio servidor na hora da contratação, houve um excesso pelos bancos de oferta desses créditos também, que traz essa possibilidade. E como servidor, a gente sabe que a possibilidade dos empréstimos consignados são muito maior, a facilidade de contratação de cartões de crédito e até mesmo aqueles créditos com empréstimo com desconto em conta, a gente sabe que eles passam por uma situação de superendividamento muito grande também, que podem ser repactuadas também dentro dessa ação de superendividamento. A melhor forma de evitar o superendividamento é adotar práticas de educação financeira, criar um orçamento pessoal, evitar compras em crédito de forma excessiva. Se você está superendividado, o primeiro passo é procurar um advogado ou o órgão de defesa do consumidor para iniciar uma negociação junto às instituições financeiras. Sempre é necessário ler atentamente a cláusula dos seus contratos, especialmente se envolve empréstimos consignados. Então, se você está superendividado, não deixe que essa situação comprometa a sua vida. Se precisar de ajuda, deixe sua dúvida aqui no comentário ou entre em contato para mais informações. Lembre-se de curtir o nosso vídeo e compartilhar, além de nos seguir aqui no canal. A gente vai trazer várias dicas sobre contratos de financiamento, sobre dívidas bancárias, que pode ser essencial para fazer você sair desse momento de dificuldade. Abraço e até o próximo.